Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do podcast AMD. Uma sigla que significa Aprovado no Mestrado em Direito. Eu sou Salles Martins, professor da graduação em Direito, e meu objetivo aqui é auxiliar graduandos e graduados em Direito que tenham interesse em fazer mestrado. Basicamente, para montar as aulas desse podcast, eu pesquisei quais eram as principais dúvidas que os alunos apresentam e colocam lá no Google. E aí eu trago para cá e respondo a cada uma delas. Hoje nós vamos falar sobre quais os requisitos que os interessados em ingressar no mestrado em Direito devem preencher. A nossa aula vai estar dividida em 3 partes. Na primeira parte nós vamos falar sobre os requisitos desnecessários para você ser aprovado no mestrado, mas que todo mundo pensa que são necessários. Na segunda parte nós vamos falar sobre quais são os requisitos para você ingressar no mestrado, para você poder entrar no mestrado. E na última parte dessa aula, nós vamos falar sobre quais são os requisitos para participar da seleção de mestrado. No final dessas 3 partes, eu vou separar um momento para responder a dúvida do Vitor Camilo, que me fez uma pergunta na descrição do vídeo anterior. E aí eu já deixo a dica para você que se você tiver alguma dúvida ao longo desta aula aqui, que você deixe na descrição deste vídeo, que no vídeo seguinte eu vou tentar responder ela. Uma pausa no vídeo para dar um aviso bem rápido aqui, tá? Se você pensa em fazer mestrado no ano de 2023, quanto antes você se preparar, melhor. E aí eu vou abrir uma turma de orientação justamente para orientar as pessoas que precisam desenvolver um projeto de pesquisa para serem aprovadas no mestrado. Caso você tenha interesse em se inscrever na lista reserva dessa minha turma, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, me manda teu e-mail, me manda teu nome, que quando eu for abrir a minha turma eu te aviso. Muito provavelmente vai ter um evento que eu vou explicar como é que vai funcionar a turma, como é que vai funcionar, como é que funciona a construção de um projeto de pesquisa. Então aproveita a oportunidade, clica no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos voltar para o conteúdo. Vamos falar da primeira parte do conteúdo da nossa aula de hoje. Quais são os requisitos desnecessários, mas que muita gente acha que são necessários para a sua aprovação no mestrado? Muita gente acredita que se não tiver artigo publicado ou se não tiver participado de monitorias durante o período da graduação, que isso vai ser um problema para ela quando ela estiver participando de uma seleção de mestrado, quando ela estiver participando de uma banca de mestrado. E aí eu preciso explicar 2 coisas. A primeira coisa é que é realmente muito importante que você tenha o máximo de experiências acadêmicas possível. Então, se você puder ter a experiência na graduação de produzir um artigo científico, de participar de programas de monitoria, isso vai ser muito útil para você, porque na medida que você se obriga a escrever um artigo científico, você começa a entender como que se dá a produção de um trabalho acadêmico, você começa a entender quais são os elementos importantes para que você possa desenvolver um trabalho acadêmico que seja interessante, que seja consistente. E certamente ter essa experiência vai ser bastante interessante para você quando você estiver lá tentando fazer a sua seleção de mestrado. Muitos alunos do direito têm dificuldade quando precisa se deparar lá no final do ano com o trabalho de TCC. Muitos deles possuem essa dificuldade porque passaram 4 anos do curso e não produziram nenhum artigo. Então, na maioria das vezes, é a primeira vez que o aluno vai se deparar com um tipo de trabalho daquela natureza. E fazer um TCC não é a mesma coisa que fazer uma petição. Fazer um TCC não é a mesma coisa que fazer um artigo de opinião. Então, existem dificuldades ali inerentes à construção de um trabalho acadêmico que, quanto antes você puder antecipar essa experiência, melhor. E aí, é nisso que eu entendo que é importante que você que está na graduação em Direito, que você tente já ter essa experiência. A experiência da monitoria, ela vai lhe ajudar sob um outro ponto de vista. As monitorias vão ajudar você em 2 coisas. Elas vão ajudar você, tanto do ponto de vista do estudo, porque dependendo das atividades que você
for fazer enquanto monitor, por exemplo, quando eu era monitor, eu dava aulas de revisão para a turma. Então, eu acabei aprendendo bastante o conteúdo das disciplinas do qual eu era monitor. E isso depois foi útil para mim quando eu fui fazer a OAB, que fiz em Constitucional, porque eu já tinha tido a experiência de estudar para dar aula. E quando a gente tem que dar uma aula, a gente aprende bastante sobre aquele conteúdo em si. Então, como método e técnica de estudo, eu acho muito útil, muito relevante ter a experiência da monitoria. Porém, se você não tiver tido a experiência da monitoria, se você não tiver tido a experiência de elaborar um artigo científico, também você não deve achar que isso vai ser motivo determinante para você não ser aprovado no mestrado. Eu, por exemplo, quando fiz minha seleção de mestrado, eu não tinha artigos publicados em revistas. Eu tinha, salvo engano, um artigo registrado nos anais da minha faculdade por conta de um congresso que ocorreu de iniciação científica. E aí, mesmo assim, eu consegui ser aprovado em 2 mestrados em universidades federais. Então, isso não foi um motivo determinante. Não ter artigo científico publicado não foi determinante para que eu fosse reprovado ou aprovado no mestrado. Se você já está em um momento posterior, você não fez monitoria ou não fez artigo científico, não tem problema, tá? Não tem problema mesmo. O que realmente vai pesar na sua aprovação do mestrado é o que eu vou comentar no 3º tópico dessa aula. Na prática mesmo, ter o artigo publicado ou ter monitoria vai ajudar mais na sua construção de currículo como um todo. Imagina que você vai, numa seleção de mestrado, ter um momento que você vai falar com a banca avaliadora. Então é muito bom quando você tem experiências para contar. É muito bom você poder falar que no seu currículo consta que você já atuou como monitor, porque essas experiências elas servem muito mais do ponto de vista de lhe ajudar a desenvolver determinadas habilidades. A monitoria ela ajuda muito a você que precisa se comunicar, que quer melhorar a sua comunicação. Na medida que você tiver que entrar em contato com os alunos ali do semestre que você estiver monitorando, você vai ter uma sensibilidade maior àquilo que eles não estão entendendo, àquilo que eles estão entendendo. Então, meu ponto é esse. Você não precisa de artigo científico, você não precisa de monitoria para ser aprovado no mestrado, mas se você tiver essas experiências, isso vai ser bastante útil para você apresentar como um currículo, para você apresentar como um contexto da sua história, tá certo? Vamos falar primeiro dos requisitos para você ingressar no mestrado. O que é que você precisa comprovar no ato da matrícula do mestrado? A maioria dos programas de pós-graduação em Direito pedem que você seja bacharel em Direito. Então, quando você faz a prova, é aprovado e é chamado para a matrícula, você vai ser chamado para apresentar vários documentos. Dentre os documentos que você terá que apresentar, você vai ter que demonstrar que você já colou o grau no curso do Direito. Uma outra dúvida que alguns alunos têm é se é preciso ter ou se é preciso comprovar que você possui um segundo idioma. Esse requisito ele é um requisito curioso. Quando eu fiz a seleção de mestrado lá atrás, pela primeira vez, o requisito para demonstração de proficiência em um outro idioma, ele já fazia parte da própria seleção de mestrado. Então, ela era uma das fases da seleção de mestrado. Tinha uma prova lá, você fazia a prova, você escolhia qual idioma você queria fazer, você podia, sei lá, no UFC eu acho que você podia fazer francês, alemão, inglês, espanhol, acho que eram essas as línguas que estavam lá, que as pessoas podiam fazer. E aí, basicamente, você fazia a prova e se você chegasse na pontuação lá determinada, você estava classificado para a próxima fase. Essa era uma fase que não implicava classificação. Ela não influenciava se você ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar no mestrado. Ela influenciava apenas se você conseguia avançar para a fase seguinte. Hoje, muitos programas de mestrado nem exigem mais que você faça essa prova. Eles exigem basicamente que você, depois que ingressa no mestrado, que você faça algum tipo de prova, que você comprove que possui essa proficiência em um segundo idioma. Tem programas de mestrado que pedem que você comprove lá com um teste que você fez em algum lugar, que você tem ali pelo menos a leitura em um segundo idioma. Você não precisa ser fluente, você não precisa
falar, ouvir, mas pelo menos ler é importante. Pelo menos a proficiência da leitura é útil, sobretudo em inglês, porque muitos textos acadêmicos estão em inglês. Então, se você consegue ler em inglês, você vai ter acesso a vários textos importantes. Mas, se você não consegue ler inglês, você pode tentar pelo espanhol. Também conheço várias pessoas que ingressaram no mestrado informando que possuíam a compreensão de espanhol e que deu certo. Esse é um requisito que antigamente ele era cobrado com mais severidade, mas hoje não é bem assim. Tem programa de pós-graduação que nem exige que você comprove documentalmente, que basta você colocar uma declaração de que você entende um segundo idioma e que isso é suficiente. Eles basicamente confiam na sua palavra que você tem um segundo idioma e, sinceramente, eu concordo bastante com esses programas, porque na prática, ter o segundo idioma é muito mais relevante para o aluno em si que está participando ali, que está fazendo mestrado. E muitas vezes, ainda que esse aluno não possua a proficiência necessária quando ele ingressa no mestrado, ele pode desenvolver essa proficiência ao longo do mestrado, fazendo curso, participando de eventos. Então, esse é um requisito que antigamente era um requisito necessário para ingressar, mas que hoje não é mais. E aí, em resumo, para que você possa ingressar no mestrado, você precisa ser bacharel em Direito e até mesmo este requisito em si, ele algumas vezes se torna desnecessário quando você tem uma outra formação na área de humanas, por exemplo, a depender do programa que você tentar. Vamos falar do ponto mais importante da aula, que é sobre o que você deve comprovar na hora de fazer a seleção de mestrado. A primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever. E para você se inscrever, você vai ter que preencher os requisitos previstos no edital. Por exemplo, uma das coisas que você vai ter que fazer é fazer o pagamento da taxa de inscrição. Essa taxa de inscrição ela pode variar de acordo com o programa que você for tentar. Por exemplo, se você for ver aqui na taxa do programa da UNB, que eu estou com o edital aberto, você vê que a taxa ela vai variar aqui de acordo com o que você for tentar. Se você for tentar o mestrado, o valor é de R$ 280 reais, e se você for tentar o doutorado, o valor é de R$ 390 reais. Então, essa taxa ela fica em torno desse valor mesmo, pode variar de acordo com o lugar onde você for tentar. E é importante lembrar que muitos dos editais, sobretudo os editais de seleção de mestrado de universidades públicas, também prevê a possibilidade de isenção de pagamento dessa taxa. Aí aqui eu mostro para vocês, por exemplo, como que funciona a da UNB, que diz que a taxa de inscrição será isenta caso seja demonstrado, por exemplo, que o candidato ou a candidata é hipossuficiente. E aí essa declaração e essa demonstração de hipossuficiência vai ser de acordo com os critérios definidos pelo programa que você estiver participando. Por exemplo, aqui na UNB, é estabelecido que se o aluno tiver participado de assistência estudantil, se ter sido aluno ProUni, entre outras possibilidades. Então, essa é uma primeira coisa que, embora seja boba, vale a pena sempre lembrar de que vai ser necessário fazer o pagamento dessa taxa. Mas o que eu realmente gostaria de tratar aqui com você é com relação aos outros elementos da inscrição. Hoje, muitos programas de pós-graduação em Direito exigem que você, no ato da inscrição, já apresente o seu projeto de pesquisa, plano de pesquisa. Esse nome pode variar, mas na prática ele é sempre a mesma coisa, que é um documento que pode ter de 10 a 15 páginas, tem lugar que aí coloca até 20 páginas, mas em geral a média é de 10 a 15 páginas, onde você vai ter que apresentar uma proposta de pesquisa. E aí são vários os requisitos que você precisa preencher quando você vai fazer o seu projeto de pesquisa. Esse, com certeza, é um dos documentos mais importantes que você vai apresentar durante a seleção de mestrado. Porque nesse documento você vai indicar qual é a linha de pesquisa que você está se aplicando, quem é o professor orientador que você pretende, e você vai mostrar para a banca o seu perfil
de pesquisador. É através desse texto que a banca pode acessar a qualidade do candidato. É ali que ela observa como que o candidato escreve, como que o candidato organiza suas ideias, como que o candidato definiu o seu tema de pesquisa, como que o candidato definiu a sua metodologia, vai verificar qual é a pertinência daquilo que o candidato está propondo. Então são muitos elementos que são avaliados quando se observa o projeto de pesquisa. Aqui é o edital da UFC do ano passado, de 2022. E veja, logo de cara no edital, você tem aqui as linhas de pesquisa que o candidato deve escolher. Ele vai escolher a linha 1, a linha 2 ou a linha 3. É importante ter isso em mente, ter uma clareza sobre qual a linha que ele quer se aplicar, porque muitas vezes há vagas diferentes de acordo com a quantidade de linhas. Tipo assim, imagina que o programa de pesquisa tem 30 vagas. Aí ele disponibiliza 20 vagas para a linha 1, 5 vagas para a linha 2 e 5 vagas para a linha 3. Qual linha de pesquisa você quer seguir? Esse momento de decidir, ele geralmente é importante porque ele influencia também na concorrência que você está escolhendo para você. E, se você lembra daquilo que a gente já conversou em outros momentos, é a concorrência um dos principais elementos que vai determinar se a sua seleção de mestrado será difícil, muito difícil, tranquila. Então, você precisa escolher uma linha de pesquisa antecipadamente, tá? Essas linhas de pesquisa vão variar de acordo com o programa onde você vai tentar. Aqui eu estou dando o exemplo da UFC, mas eu poderia trazer também o exemplo da UNB, que, segundo este edital, possui 4 linhas de pesquisa: movimentos sociais, conflitos, direitos humanos, Constituição e democracia, internacionalização de direito do trabalho e sustentabilidade, transformação da ordem social e econômica. E aí veja como o número de vagas vai sendo diferente de acordo com a linha de pesquisa. Aí aqui nós temos as vagas universais, as ações afirmativas e, para você entender, né, o programa de seleção de mestrado da UNB, ele estabelece a quantidade de vagas geral, que ele chama de universal. Lá também tem o programa para ações afirmativas, onde pessoas que vão preencher essas vagas são pessoas negras, são pessoas indígenas, são pessoas cujas vagas estão específicas ali para elas, tá? É importantíssimo que você identifique qual linha de pesquisa você vai ingressar. Essa definição talvez seja uma das definições mais importantes que você precisa fazer, porque é ela quem vai definir quem será a sua banca avaliadora no final da seleção de mestrado. É ela quem vai definir o que você terá que pesquisar com mais profundidade. É ela quem vai definir qual é o tema do seu projeto de pesquisa. Então aqui são muitos elementos que são definidos apenas com essa escolha aqui. E, como eu falei inicialmente, essa escolha, na maioria dos casos, precisa ser feita no momento anterior à inscrição do mestrado. E é por isso que muita gente acaba tendo problema aqui. Porque muita gente deixa para a última hora. Muita gente deixa para depois que abriu o edital para fazer o seu projeto de pesquisa e, por isso, muitas vezes não há tempo hábil para construir um projeto de pesquisa que seja interessante, que seja adequado e que seja compatível com o programa onde você vai tentar. Então, vale muito a pena você pesquisar quais são os editais anteriores, pesquisar quem são os professores orientadores e, sobretudo, pesquisar quais são as linhas de pesquisa disponíveis. Uma outra coisa que você precisará ter para participar da seleção de mestrado é ter um currículo Lattes. Caso você não saiba o que é um currículo Lattes, é basicamente uma plataforma online do governo em que ela possui um banco de dados de todos os pesquisadores do Brasil. Basicamente, se você seguiu a carreira acadêmica, se você quer fazer mestrado, se você quer fazer doutorado,
você terá um currículo Lattes. Esse currículo ele é bastante útil porque através dele você pode pesquisar pelo nome dos professores o que ele pesquisou, quais foram os temas de pesquisa que ele estudou quando ele estava no mestrado, quando ele estava no doutorado, quais são os grupos de pesquisa que ele possui ativo, quais são os últimos trabalhos que ele orientou, sobre quais são os temas que ele orientou. Então é muito importante você acessar a plataforma Lattes quando você estiver no processo de se preparar para o seu mestrado. Eu vou mostrar para você como é que você faz caso você não conheça a plataforma Lattes. Aqui é o site do Lattes, tá? Você vai escrever no Google Lattes, se ele já vai aparecer. E aí, caso você não tenha o seu currículo Lattes, você vai vir bem aqui, ó, cadastrar novo currículo e clicar nesse link aqui e seguir aquilo que foi estabelecido. No caso, como eu já tenho o currículo Lattes, eu vou explicar para você como é que você faz para buscar currículos. Então, o que é que você pode fazer? Para você buscar um currículo, você clica no currículo, aí você vai ter a opção aqui, doutor ou mestre. Eu vou pesquisar o meu nome, então eu vou botar, meu título é de mestre, então eu vou habilitar esse item aqui. E aí eu vou escrever meu nome, Francisco Sales da Silva Martins, dou um Enter, e aqui ó, apareceu só eu. Pode ser que quando você pesquise apareçam outros professores, mas aí você vai vendo pelo que você já tem de informação sobre o currículo, o que ele faz, fica fácil de identificar. Você clica aqui, vai aparecer uma janelinha com o currículo simplificado, você clica aqui, abrir currículo, e aí você vai ter acesso ao currículo do professor ou da professora que você estiver pesquisando. Aí aqui diz tudo. Aqui diz o que a pessoa faz, onde que ela fez o mestrado, onde que ela fez a graduação, vai explicar quais são os vínculos que ela possui de trabalho, vai explicar até sobre quais são os idiomas que ela compreende, vai mostrar quais são os artigos que ela publicou, quais são os que ela considera importante. Então, um ponto que eu quero deixar para você aqui é que ter o currículo Lattes vai ser necessário e por isso é importante que você faça o quanto antes para não deixar isso para a última hora. Então, para recapitular aqui todos os pontos da nossa aula de hoje. Primeira coisa que nós conversamos foi quais os requisitos desnecessários para sua aprovação, mas que são importantes, caso você possa tê-los. Ter artigo científico, ter feito programa de monitoria, certamente vai ser útil para você, vai dar experiência para você, mas caso você não tenha feito, seja monitoria, seja artigos científicos durante o período da graduação, isso não deve ser um motivo para você não tentar o mestrado. Você pode passar no mestrado mesmo não tendo essas coisas, não há impeditivo algum, tá? O segundo ponto que nós falamos aqui foi com relação aos requisitos para ingressar no mestrado em si, tá? Nesse ponto aqui, basicamente, eu falei para você que você precisa ser bacharel em Direito, ou melhor, que você tenha uma graduação, pelo menos na área de humanas, porque existem programas de mestrado e de doutorado em Direito que recebem pessoas de outras áreas. Então, basicamente, você precisa disso e você não precisa, mas claro que você tem que olhar especificamente no programa de mestrado onde você vai tentar, mas hoje a regra é que você não precise mais fazer uma prova de proficiência que demonstre conhecimento no segundo idioma, tá? Então, esse é o primeiro tópico, o segundo tópico. E no terceiro tópico, o que eu expliquei foi que para você participar da seleção de mestrado, você vai ter que pagar uma taxa de inscrição. Além dessa taxa de inscrição, você vai ter que identificar qual é a linha de pesquisa na qual você vai se aplicar, identificar a partir daí qual tema de pesquisa você vai desenvolver e sugerir um professor orientador para você. Tudo isso vai ter que estar presente no projeto de pesquisa que você vai elaborar, e aí isso tudo precisa estar pronto no ato da inscrição, porque é a partir daí que você poderá participar da seleção de mestrado. Para finalizar a nossa aula, eu quero trazer aqui a dúvida que o Vitor Camilo me trouxe em relação à aula anterior. Ele colocou aqui: grande mestre Sales, agradeço pelos vídeos, eles têm me ajudado bastante. Sou pós-graduando em previdenciário, mas não encontro nenhum tema de mestrado que pudesse ter alguma correlação.
Baixei os 51 temas que você sugere em outro vídeo, mas não há nada nem de previdenciário, nem de penal ou outra área de interesse. Poderia me ajudar? E aí, Vitor, primeiro, muito obrigado, cara, pelo comentário, muito obrigado pela dúvida. Caso você não saiba, eu fiz há muito tempo um arquivo de 51 temas para pessoas que têm dúvida sobre qual tema fazer para o mestrado, para qualquer pessoa que quisesse baixar isso. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o mesmo arquivo para você, caso você queira acessá-lo. Quais temas eu sugeriria para você de previdenciário? Olha, eu acho que direito previdenciário ele tem muitas possibilidades de pesquisa que são bastante interessantes. Por exemplo, nós tivemos uma reforma previdenciária há pouco tempo. Então, os impactos dessa política pública, eles começam a ser observados. A gente começa a perceber o que dessa norma a gente começou a ter como consequência. Então, eu acho que um estudo de direito comparado, por exemplo, do sistema previdenciário atual com o sistema previdenciário de outros países seria bastante interessante. Mas, caso você não quisesse fazer com o sistema de outros países, você poderia fazer com o próprio sistema brasileiro, pegando o que a reforma trouxe de diferente, comparando com o que havia no passado, tentando identificar o que há de diferença entre o passado e o presente e quais os desafios que se apontam para o futuro. Eu acho esse tema interessante, eu acho que é um estudo que um jurista consegue fazer, mas eu acho que seria mais interessante fazer uma pesquisa de direito comparado em direito previdenciário, porque nós temos vários modelos regulatórios distintos com relação à previdência social. Então seria interessante, por exemplo, comparar o sistema brasileiro com o sistema chileno ou com o sistema argentino. Eu estou sugerindo aqui países da América Latina porque eles são mais próximos de nós, nós temos características próximas, então eu acho que seria interessante e ao mesmo tempo seria acessível pelo espanhol, porque para a gente se torna um pouco mais fácil ler espanhol do que ler, por exemplo, em alemão. Já imaginou ter que fazer um estudo de direito comparado entre o sistema brasileiro e o sistema alemão? Seria bastante interessante, mas ao mesmo tempo, sem o conhecimento da língua alemã, seria um problema. Voltando para o tema sobre a reforma da Previdência, eu acho que é interessante tentar analisar quais os impactos sociais que ela trouxe. E aí, a palavra impacto social ela é muito abrangente. Então, seleciona um impacto específico. Por exemplo, o que ela causou na vida das pessoas que estavam no regime de transição, ou quais mecanismos que ela trouxe que foram interessantes para essas pessoas. Eu acho que seria também um estudo aí que pode ser bastante proveitoso. Você poderia entrar em questões específicas de direito previdenciário, por exemplo, fazer um estudo específico sobre aposentadoria por invalidez, analisar quais são os requisitos para poder entrar com a aposentadoria por invalidez e tentar fazer um estudo sob o ponto de vista de direitos fundamentais, direito constitucional e previdenciário, porque é interessante que você traga uma abordagem que implique uma discussão um pouco maior. Um outro caminho de pesquisa seria estudar estudar sobre a responsabilidade civil do Estado em relação aos benefícios dos previdenciários, ou então estudar as questões de etarismo no Brasil, né? A gente tem uma população que está cada vez mais madura e ao mesmo tempo o nosso sistema de previdência precisa prever isso, precisa antecipar essas situações. Eu acho que tem temas aí que são bastante interessantes e que vale a pena uma pesquisa mais profunda, tá? Lembrando que aqui eu estou sugerindo temas e que seria necessário pegar cada uma dessas sugestões que eu coloquei e pesquisar com mais calma para que você possa ter uma segurança sobre esses temas que eu estou colocando. E aí, esses são alguns temas que eu sugiro para você, Vitor. E se você ficou com alguma dúvida, assim como o Vitor, deixa aqui nos comentários do vídeo que nos episódios seguintes eu tento respondê-los ao final da aula, tá certo? Um forte abraço e valeu!